Isso que você falou, né, poxa, as empresas nascem dessa luta diária. Muito se vê nas redes, aquilo que emerge à superfície é a parte mais bonita, é a parte mais com mais folclore, Glamourosa, talvez, cheia de glamour. A verdade nua e crua não é bem assim, né? A grande massa dos empresários brasileiros, quase você lida aí quase que diariamente, é sangue, suor e lágrimas. Começa, né, Felipe, com uma questão que é muito interessante. Esses ICs, eles partem de uma premissa que talvez hoje na nossa conversa a gente explore um pouquinho mais, que o produto ou o serviço basta, ou a solução que eu tenho para oferecer, que aquilo é suficiente, né? Então, eu poderia pensar, por exemplo, se eu tenho a habilidade de cozinhar, uma história que eu poderia contar, eu vou abrir um restaurante. Porque eu cozinho bem, meus amigos elogiam, todo mundo gosta, eu gosto de cozinhar, então vou abrir um restaurante. Como se dominar o aspecto de produção da comida sozinho fosse suficiente. Aí quando eu abro o restaurante eu vou descobrir que eu preciso lidar com pessoas, eu preciso contratar, eu preciso negociar, eu preciso cuidar de finanças, eu preciso saber vender, eu preciso me relacionar com o cliente, eu preciso pensar em aspectos tributários, eu preciso pensar em DIFAL. Aí eu descubro, gente, mas tem muito mais que eu não sei. Achei que era só acertar o ponto da carne. Se eu acertar o ponto aqui, está resolvido, né? E aí que começa de verdade a aventura, que para alguns é sofrimento, mas para quem se dá bem acaba sendo diversão. O sujeito olha para tudo isso e diz, pronto, então agora eu já descobri um parque de diversões sem fim, e na medida em que eu vou em cada um desses brinquedos e vou aprendendo como dar uma volta no brinquedo de maneira mais gostosa, o meu negócio vai crescendo. Então, basicamente o que você está dizendo é que o cara não deve temer isso como algo que estaciona, mas que ele precisa olhar com respeito todos os brinquedos que você está falando, né, os desafios, olhar com algum respeito e encarar. Eu vou uma vez aqui na montanha-russa, deu um frio na barriga, fiquei um pouco enjoado, depois eu vou de novo. Daqui a pouco eu vou outra vez, depois eu vou numa montanha-russa mais radical, sempre vou colocar meu cinto, sempre vou tomar as medidas necessárias, né? Mas aos poucos eu vou me soltando como uma aventura, né? Então eu diria que as pessoas que estão mais preparadas, sabe, Felipe, Marcelo e meus amigos e amigas, para se expor a esses riscos de uma maneira bem-humorada, de uma maneira mais leve, mais descontraída, na minha experiência, acabam conquistando vitórias e a partir desses riscos se diferenciam, porque aí eu aprendi a andar numa montanha-russa, finanças, por exemplo, que ninguém mais aprendeu. Então, pronto, eu agora consigo performar bem nessa área. Muito legal. E a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, nessa questão, quer dizer, e se eu resolvesse um problema, né, as empresas começando dentro de um IC, né, e que muitas vezes, principalmente agora, vou pegar um IC, né, e se eu montasse um banco? Talvez há 10 anos atrás não seria possível. Hoje, provavelmente, com algum dinheiro, você contrata uma plataforma de Bank as a Service e eu posso criar lá o Banco Vicente Sevilha. Pronto. Como é que você vê essa questão, ô Vicente, de geração de valor, né? Quer dizer, o que tem além do produto? Né? Ou é só eu ter um produto que resolve um problema? Como é que você... Acho que esse é um tema legal para a gente explorar. Eu acho que é exatamente aí que fica a grande dificuldade, ou talvez o grande desafio de todas as empresas atualmente, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em habilidade técnica, e vocês, por exemplo, eu descobri com vocês que isso é possível, né? É possível aprender a vender, né? Não é dom, porque tem essa não sei se é uma mitologia ou uma lenda, né? É um pouco dos dois, e mais algumas outras coisas juntas. Isso, então tem um monte de fantasias a respeito de venda, mas aí vocês dizem, não, é possível aprender, eu consigo te ensinar a vender. E aí você descobre, ótimo, então a capacidade que eu consigo absorver a partir de conhecimento é uma parte que dá trabalho e é desafiadora, mas é fácil de fazer. Eu vou lá procurar alguém que sabe, que me ensina, contrato aceleração para aprender a vender, contrato alguém para me ensinar finanças, pesquiso alguma coisa de DIFAL, pronto, eu dominei o conhecimento. Está tratado a questão. Mas a possibilidade mais difícil é a possibilidade de eu ter uma visão que é desprendida do meu centro. Essa me parece que é a questão mais desafiadora, né? Então, talvez, por exemplo, eu vá apelar para a realidade que eu vivo, por exemplo, que é a realidade de contabilidade, né? O que acontece? No ambiente de contabilidade, eu poderia usar um exemplo assim, que é uma coisa que a gente faz lá, muita gente não vai ouvir, não precisa nem ir atrás, mas só para dar um exemplo aqui, chama DCTF. Toda empresa precisa entregar essa tal de DCTF e o contador tem que fazer esse negócio de DCTF. Então eu faço DCTF a vida inteira, né? É um produto que dá trabalho, é uma coisa que a gente gasta energia, que se você fizer alguma coisa errada, não passa, você não consegue transmitir. É um sofrimento fazer aquela coisa da DCTF. Mas o que acontece? Nunca, a DCTF deve ter uns 25 anos de idade que ela existe, né?
E eu faço DCTF desde que ela foi criada. Nunca aconteceu do meu telefone tocar, eu atender, e do outro lado está um cliente e a conversa sai mais ou menos assim: Sevilha, acabei de receber a DCTF que você fez esse mês. Que coisa maravilhosa que é essa daqui. Que coisa incrível. Estou impressionado. Estou impressionado. Eu já pus no grupo do futebol, no grupo da família. Eu fiz posts no TikTok, nas redes sociais. Estou esperando o BeReal me chamar para eu fazer um post com ela aqui na mão. Porque isso é uma coisa incrível. Mudou minha vida. E você veja, né, que coisa. E mais... Eu já chamei minha equipe de vendas e já disse, olha, vamos aumentar o preço do meu produto em 15%. E se algum cliente perguntar por que aumentou, você mostra a DCTF que o contador fez. Olha Esse é o meu diferencial. Olha o nível de DCTF que a minha empresa tem. Você tem que me pagar 15% mais. E podia pedir também para o fornecedor, né? Você tem que me dar 10% de desconto, porque olha o naipe da DCTF que eu tenho, né? Então, assim, essa conversa não vai existir. O produto, que embora seja fundamental, ele não é onde o cliente vê o valor. O cliente vai ver o valor em algum outro elemento, em algum outro ingrediente daquela relação, né?